Cheguei em casa e encontrei tudo vazio. A sala estava oca. Meus filhos haviam levado tudo, deixando apenas um bilhete jogado no chão frio. Esqueça que existimos. Dobrei o papel com cuidado e guardei na bolsa. Não liguei. Não fui atrás. Não mandei mensagem. Fui direto ao cartório. A atendente me reconheceu na hora. Eu sentei, peguei o documento e coloquei sobre a mesa. Eles tinham se esquecido de uma coisa: tudo o que estava no meu nome. E eles não faziam ideia. Meu nome é Neuza Aparecida Ferreira. Tenho 67 anos. E na tarde de uma quinta-feira comum de março, eu abri a porta do apartamento onde morei por 28 anos e encontrei apenas eco. Não há outro jeito de descrever. Eco. O som dos meus próprios passos voltando para mim, porque não havia mais nada para absorvê-los. O sofá cor de marfim que comprei em prestações quando Fabrício tinha 12 anos. A estante de madeira maciça que o pai dele montou com as próprias mãos numa tarde de sábado. Os quadros, as plantas, as panelas, a mesa redonda da cozinha onde eu servia o jantar todo domingo desde que meu marido, Geraldo, morreu. Tudo havia sumido. Levaram até as cortinas. No chão frio do corredor havia um bilhete. Uma folha de caderno dobrada ao meio, sem envelope, sem nome. Peguei com 2 dedos como se fosse uma prova. Era. Fabrício escreveu com a letra redonda e grande que eu ensinei ele a fazer quando tinha 6 anos. Mãe, a gente precisa de um novo começo. Esqueça que existimos, não nos procure. Dobrei o papel. Guardei na bolsa. Fui ao banheiro verificar se haviam levado as torneiras. Haviam levado o espelho. Ficou em silêncio por um momento. Eu fiquei em silêncio por um momento. Porque quando você passa a vida inteira construindo alguma coisa, não um negócio, não uma carreira, mas uma família, um filho, um lar, e de repente esse filho te manda uma nota de rodapé em papel de caderno dizendo para esquecer que ele existe, você não sabe primeiro se chora ou se resolve. Eu sou o tipo de pessoa que resolve. Mas naquele dia, no banheiro sem espelho, com a torneira gelada na mão, eu tive que decidir qual das duas ia ser primeiro. Escolhi resolver. O choro ia ter que esperar. Mas para você entender o que aconteceu naquela tarde de março, eu preciso voltar 2 anos, porque o bilhete não surgiu do nada. Nada surge do nada. E o que surgiu naquele chão frio teve raiz bem antes, bem mais fundo do que eu queria admitir. 2 anos atrás, quando Fabrício, meu filho, se casou no civil com a Érica Souza, de 38 anos, decoradora de interiores com clientela de alto padrão e família com posses em Alphaville, eu paguei a cerimônia. Paguei o buffet. Ajudei a completar o dinheiro da lua de mel em Lisboa porque, segundo eles, o dinheiro deles não tinha fechado. Achei que estava sendo mãe. Hoje eu sei que estava sendo testada. Érica nunca me chamou de mãe. Nunca me chamou de Dona Neuza. Me chamava de você quando falava diretamente comigo, o que era raro. Na maioria das vezes ela falava sobre mim com Fabrício como se eu não estivesse no mesmo cômodo. Comentava o meu apartamento com palavras como datado e denso demais, e aquela cor nas paredes, meu Deus. O apartamento no setor Bueno que eu e Geraldo escolhemos num domingo de 1997, porque a janela da sala dava para as amendoeiras da rua, e Geraldo disse que aquilo era luxo suficiente para uma vida inteira. A Érica olhava para esse apartamento e via metros quadrados, via capital de giro, via oportunidade de negócio. Porque o que a Érica fazia, por trás do sorriso de decoradora e dos óculos de grife, era calcular. E o cálculo dela era simples. O imóvel valia R$340 mil numa avaliação de mercado conservadora. Estava num bairro que só valorizava. E estava no nome de uma mulher de 67 anos que morava sozinha, que dependia do filho para a companhia, e que talvez, com a pressão certa, pudesse ser convencida a assinar o que eles pedissem. A pressão certa. Isso foi o que eles tentaram por quase 2 anos. Começou de forma suave, que é sempre como esse tipo de coisa começa. Fabrício passou a falar em planejamento financeiro da família, em tom de reunião corporativa. Um dia trouxe um homem chamado Fábio, que se apresentou como consultor patrimonial, mas que eu não soube dizer se era contador, advogado ou vendedor de seguros, porque ele falou durante 40 minutos, sem responder a nenhuma pergunta direta. A proposta era simples.
Eu transferia o apartamento para o nome dos dois, como adiantamento de herança. E eles me garantiam moradia vitalícia no mesmo imóvel. Verbalmente. Verbalmente, Neuza. Porque entre família não precisa de papel. Disse que ia pensar. E liguei para o Dr. Antônio Cláudio Meireles no dia seguinte. O Antônio Cláudio tinha 71 anos naquela época e havia sido amigo do Geraldo desde a faculdade. Jogavam dominó juntos toda a primeira sexta-feira do mês até o Geraldo adoecer. Quando liguei e contei o que havia acontecido, ele ficou em silêncio uns 3 segundos. Um silêncio que eu aprendi a reconhecer como o silêncio de quem está organizando o que vai dizer para não assustar a pessoa do outro lado. Depois disse: Neuza, não assina nada, nem o pingo do i. Você me escuta? Ouvi. Mas eu ainda estava tentando ser mãe antes de ser estrategista. E por isso demorei mais do que deveria para entender o tamanho do que estava vindo. Nos 6 meses que se seguiram, Fabrício e Érica alternaram estratégias como quem leu um manual. Primeiro veio a ternura. Visitas frequentes, jantares, elogios que soavam ensaiados. Érica pedindo minha opinião sobre tecidos para um projeto como se genuinamente se importasse. Depois vieram as ausências punitivas. 2 semanas sem ligar, sem aparecer, para que eu sentisse o vazio e cedesse. Depois voltou a ternura. Cada ciclo um pouco mais curto, um pouco mais calculado. Quando perceberam que eu não ia ceder, veio o veneno direto. Foi numa tarde comum, os 3 sentados na minha cozinha, que Érica disse, com a voz calma de quem planejou cada palavra, que eu estava sabotando o futuro deles por apego material, que eu era exatamente o tipo de mãe que não consegue soltar, que o Geraldo, se fosse vivo, entenderia a situação com mais generosidade. Fiquei olhando para ela. Não respondi. Servi mais café. Porque o que a Érica não sabia, o que Fabrício havia se esquecido ou escolhido ignorar porque a Érica havia reescrito a história para ele, era uma coisa simples e documentada. O apartamento nunca foi dos dois. Nunca foi nem do Geraldo. Era meu, só meu. Sempre esteve no meu nome desde 1997, porque quando compramos, eu tinha renda formal como funcionária pública e o Geraldo era autônomo, e fazia mais sentido na escritura assim. Nunca tivemos razão para mudar. Fabrício cresceu, saiu, e o apartamento ficou sendo meu até que eu dissesse diferente. Eu nunca disse diferente. A última tentativa antes do bilhete foi em fevereiro. Fabrício chegou sozinho, sem Érica, e ficou sentado na sala por 1 hora, dizendo que precisava de dinheiro para um projeto, que estava endividado, que Érica estava num momento difícil emocionalmente e que tudo seria resolvido se eu simplesmente ajudasse a família de uma forma concreta. Quando perguntei o valor, ele disse R$180 mil. Quando perguntei a garantia, ele desviou o olhar. Não dei o dinheiro. Não dei o apartamento. Fui ao Antônio Cláudio na semana seguinte e pedi para ele revisar todos os meus documentos, atualizar o testamento, deixar tudo em ordem. O Antônio Cláudio disse: "Você está pensando certo, Neuza." E ficamos 2 horas sentados na sala dele revisando papéis, enquanto a secretária trazia café. 3 semanas depois disso, numa quinta-feira de manhã, eu saí para a consulta de rotina com o meu cardiologista. Quando voltei, às 4 da tarde, o apartamento estava vazio e havia um bilhete no chão, mas eu ainda não sabia o pior que estava por vir, porque o bilhete era só o começo. O que Fabrício e Érica haviam feito naquela manhã enquanto eu estava sentada na sala de espera do consultório, as decisões que eles haviam tomado, as coisas que eles haviam levado, as apostas que eles haviam feito com patrimônio que não era deles, tudo isso ainda estava para ser descoberto, documentado e respondido. E eu, naquela tarde, com o chão frio sob os pés e o eco dos meus próprios passos, já estava em movimento. Dobrei o papel, guardei na bolsa e fui ao cartório. A atendente me reconheceu porque sou cliente há mais de 20 anos. Sentei na cadeira de couro gasto da frente do balcão e coloquei sobre a mesa a escritura do apartamento, o IPTU em dia, os comprovantes de água e luz nos últimos 12 meses e o registro de Fabrício como dependente na época em que ele ainda era menor. Documentos que eu havia reunido naquele envelope pardo na gaveta da escrivaninha por orientação do Antônio Cláudio, 3 semanas antes. Como se eu soubesse.
como se alguma parte de mim soubesse. A atendente olhou os papéis. Olhou para mim. Disse: "A senhora quer fazer o quê?" Disse: "Quero registrar que esse imóvel é meu e que foi esvaziado sem a minha autorização." Ela digitou alguma coisa. Depois disse, com a voz baixa de quem está escolhendo bem as palavras: "A senhora sabe que o que eles fizeram tem nome jurídico, né?" Sabia. O Antônio Cláudio tinha me explicado tudo. Saí do cartório com o protocolo na mão, liguei para o Antônio Cláudio do estacionamento mesmo, ainda de pé ao lado do carro, e contei tudo. Ele ficou quieto naquele silêncio de 3 segundos e disse: "Vem aqui amanhã de manhã, às 9, traz tudo o que você tem." Naquela noite fiquei no apartamento vazio. Sentei no chão da sala porque não havia mais cadeira. Encostei as costas na parede e fiquei olhando para o espaço onde o sofá ficava. Não chorei. Não porque não quisesse, mas porque havia uma parte de mim que já sabia que aquele dia ia chegar. Uma mãe sempre sabe. A gente fica esperando errar, rezando para errar, mas no fundo sabe. E foi naquela noite, sentada no chão com o eco ao redor, que eu entendi. O choro ia continuar esperando, porque eu tinha trabalho a fazer. Antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Você está ouvindo essa história e talvez esteja pensando: por que uma mãe demora tanto para agir? Por que ela não reagiu antes? Eu mesma me fiz essa pergunta muitas vezes, sentada no chão daquele apartamento vazio. Então me conta, se fosse você, no meu lugar, com um bilhete no chão e o eco dos seus próprios passos te respondendo, você teria feito diferente? Deixa nos comentários. Quero saber o que vocês pensam, porque o que aconteceu depois mudou tudo. Às 18 horas daquela mesma noite, alguém bateu na porta. Dona Conceição Leal chegou com um pote de sopa quente e uma expressão de quem havia assistido tudo da janela. Ela mora no apartamento da frente, o 502, há 22 anos. É aposentada do magistério, tem 64 anos e aquela clareza sobre os outros que a maioria das pessoas só desenvolve depois de décadas dando aula para adolescente. Quando ela entra num cômodo, você sente que alguém competente acabou de chegar. Deixei ela entrar. Não havia onde sentar, então ficamos as duas de pé na cozinha, eu segurando o pote de sopa com as 2 mãos porque estava fria mesmo sendo março, e a Conceição falando com a precisão de quem memorizou o que viu. Disse que havia visto a mudança, que o caminhão havia chegado por volta das 10 da manhã, mas que Fabrício tinha aparecido mais cedo, sozinho, antes disso. O seu Gilmar, da portaria, havia confirmado que ele entrou às 7h30 e saiu uns 10 minutos depois, carregando apenas uma mochila. Foi nessa entrada que o bilhete ficou. Quando o caminhão chegou, Fabrício ficou do lado de fora o tempo todo. Érica supervisionou cada item que saiu carregado, circulando pelos cômodos como se estivesse vistoriando uma obra. Fabrício não entrou no apartamento nenhuma vez enquanto o caminhão estava lá. Fiquei ouvindo cada detalhe, gravando mentalmente. Disse: "Conceição, você está disposta a assinar um depoimento?" Ela disse: "Estou disposta a aparecer pessoalmente onde precisar." Não precisa de mais do que isso. Quando alguém diz que aparece pessoalmente, você sabe que tem uma aliada de verdade. No dia seguinte, às 9 da manhã exatas, entrei no escritório do Antônio Cláudio Meireles, no setor oeste. Ele me recebeu com o sócio dele, um advogado mais jovem chamado Rafael, que cuida da parte mais dura do escritório. Ficamos sentados em volta da mesa de reunião por 2h30 e o que o Antônio Cláudio me explicou, com a paciência de quem já viu esse tipo de situação mais vezes do que gostaria, foi o seguinte: havia 2 problemas jurídicos distintos, com pesos diferentes e estratégias separadas. O primeiro era a tentativa continuada de tomar controle do imóvel, as pressões para a transferência, o esvaziamento sem autorização, a ocupação do espaço que era meu. O segundo, tratado pelo Rafael diretamente, era a remoção dos bens móveis sem minha permissão. Rafael nomeou isso sem rodeio: subtração de bens, com enquadramento legal possível em furto qualificado pelo grau de parentesco, porque a lei brasileira prevê essa circunstância agravante quando o bem é subtraído por familiar. Eram frentes separadas. O dossiê precisava contemplar as duas. Havia também a possibilidade de documentar dano ao patrimônio,
já que algumas peças tinham nota fiscal, o que significava que a ausência delas poderia ser comprovada com valor exato. Perguntei ao Rafael onde estavam essas notas fiscais. Ele disse que precisaria que eu trouxesse. Contei que havia uma pasta plástica cinza dentro do guarda-roupa do quarto, onde eu guardava recibos e comprovantes havia décadas. Eles não haviam levado o guarda-roupa embutido, porque guarda-roupa embutido é bem do imóvel, não bem móvel. A pasta estava lá. Rafael disse que ia precisar de tempo para montar o dossiê antes de qualquer notificação. Que a estratégia mais segura era deixar Fabrício e Érica acreditar que a situação estava encerrada, que a mãe havia chorado, aceitado e seguido em frente. Que qualquer sinal de que estávamos em movimento aceleraria a fuga de evidências. Que se eles soubessem que o processo estava sendo construído, os móveis podiam sumir para um depósito sem registro, as mensagens podiam ser apagadas, as testemunhas podiam ser abordadas. Entendi o que me pediam. Precisava ficar quieta por um tempo. Ficou. Ficou quieta por 6 semanas. Você não tem ideia do que são 6 semanas de silêncio estratégico quando você está com o apartamento esvaziado e um bilhete dobrado dentro da bolsa. Cada manhã acordando naquele espaço vazio, com o eco que eu já mencionei, sem sofá, sem mesa, sem os quadros que o Geraldo escolheu. Cada tarde esperando que o telefone vibrasse com algum sinal deles, alguma provocação, alguma prova nova que eu pudesse repassar ao Rafael. Cada noite resistindo ao impulso de ligar para o Fabrício e perguntar o que havia acontecido com o filho que eu criei. Ficou quieta, porque era o que precisava ser feito. Durante essas 6 semanas, o Rafael e o Antônio Cláudio trabalharam nas 2 frentes. Convoquei a Conceição ao cartório para assinar o depoimento notarial, o que ela fez sem hesitar, descrevendo tudo o que havia visto com a precisão de professora veterana que é. Hora de chegada do Fabrício, hora do caminhão, descrição de Érica circulando pelos cômodos, número aproximado de itens carregados, o fato de que Fabrício ficou do lado de fora em nenhum momento parecendo aliviado. Trouxe ao Rafael a pasta cinza com 23 anos de notas fiscais organizadas por ano e categoria. Ele ficou em silêncio por alguns segundos folheando. Depois disse: Dona Neuza, a senhora é a cliente mais organizada que eu já atendi em 12 anos de advocacia. Não era elogio, era espanto. E eu entendi que o espanto era bom para o processo. O Marcos Henrique Leal, filho da Conceição e corretor de imóveis, fez por conta própria o que eu nunca pedi, mas que foi exatamente o que precisávamos. Levantou discretamente o histórico do imóvel no Registro de Imóveis de Goiás, confirmou que não havia nenhuma anotação de transferência ou penhora em andamento e me apresentou a avaliação de mercado. O apartamento valia, naquele momento, R$340 mil. Era o apartamento que Érica queria reformar e revender. Era o apartamento que Fabrício havia pedido que eu doasse, entre família, sem papel. R$340 mil. Eu precisava que esse número ficasse bem claro na mesa quando chegasse a hora. Nessas mesmas 6 semanas, a Conceição me contou, com a delicadeza de quem não quer machucar mais do que o necessário, que havia encontrado Érica num salão de beleza do Bueno, que Érica havia falado sobre a mudança como se fosse uma libertação, que finalmente estavam livres para construir uma vida de verdade, que a situação com a sogra havia sido resolvida da forma mais tranquila possível, que Fabrício estava bem, aliviado, que os dois já estavam planejando o próximo passo num apartamento alugado no Jardim Goiás, já mobiliado. A Conceição memorizou tudo, palavra por palavra, como professora veterana que é. Repetiu para mim com o mesmo cuidado. Eu ouvi. Guardei cada palavra. Aliviado. Fabrício estava aliviado. Espera, porque fica muito pior a partir daqui. Na 5ª semana, o Rafael me ligou com uma informação que havia surgido durante o levantamento. A partir do endereço no Jardim Goiás que Érica havia mencionado descuidadamente no salão, porque quando você acredita que ganhou, você fica descuidada, ele confirmou pelo cadastro municipal que Fabrício e Érica estavam de fato morando lá. E o caminhão que a Conceição havia visto sair do prédio não havia ido para nenhum depósito. Havia ido direto para o apartamento alugado. Os meus móveis estavam dentro da casa nova deles. Meu sofá, minha estante, minha mesa redonda, os meus quadros, as minhas panelas.
Tudo que Érica havia supervisionado sendo carregado com a eficiência de quem planeja uma mudança há semanas estava decorando o apartamento alugado de quem havia escrito "Esqueça que existimos" no papel de caderno. Quando o Rafael me contou isso, fiquei em silêncio por um momento. Não de choque, de confirmação. Porque em algum ponto das semanas anteriores eu havia deixado de ter dúvida e passado a ter certeza. A certeza não dói menos. Mas ela não te paralisa do mesmo jeito que a dúvida. Na sexta semana, o dossiê estava completo. Rafael me apresentou o conjunto: o boletim de ocorrência registrado no dia do esvaziamento, o depoimento notarial da Conceição, as notas fiscais dos bens removidos com valores discriminados, a escritura do apartamento, a avaliação de mercado do Marcos Henrique, o endereço confirmado no Jardim Goiás com os meus móveis dentro e as mensagens de texto que Fabrício havia me mandado nos meses anteriores pedindo a transferência do imóvel, todas guardadas no celular, capturadas em print e autenticadas digitalmente. Era um dossiê de 47 páginas. O Antônio Cláudio olhou para mim por cima dos óculos e disse: "Agora a gente vai notificar. Mas antes de falar da notificação, preciso te contar o que aconteceu durante essas 6 semanas que eu não esperava. Porque enquanto eu ficava quieta, eles não ficavam. E o que eles fizeram nesse período revelou uma dimensão do problema que eu ainda não conhecia completamente. Você não vai acreditar no que aconteceu na sequência. 2 dias depois do esvaziamento, quando eles ainda deviam estar achando que eu havia chorado, aceitado e voltado para o apartamento vazio em paz, Fabrício começou a agir como alguém com prazo vencendo. Não de forma visível para mim. Eu estava em silêncio. Eles não sabiam que eu estava em movimento. Mas a Conceição observava. O seu Gilmar da portaria observava. E o que eles viram foi um Fabrício que passou a circular pelo bairro com uma frequência estranha, às vezes de carro, às vezes a pé, olhando para o prédio como quem está verificando alguma coisa. A Conceição me disse depois que num desses dias ele havia parado o carro na frente do prédio e ficado sentado lá por quase 20 minutos sem sair. O seu Gilmar foi até o carro para verificar. Fabrício disse que estava só passando. Foi embora. Eu soube o que aquilo significava depois, quando o Rafael revelou a informação que mudou toda a dimensão do caso. Durante o levantamento financeiro feito para construir a defesa contra o que estava por vir, havia aparecido uma informação sobre as dívidas de Fabrício que eu não conhecia. 2 anos antes, ele havia firmado um contrato particular de mútuo com um investidor privado. R$92 mil, com uma cláusula de garantia patrimonial redigida de forma vaga, mencionando bens imóveis a serem regularizados. O prazo de pagamento desse contrato vencia em menos de 3 semanas a partir do dia em que o Rafael me ligou. Fiquei parada com o telefone na mão por alguns segundos depois que ele terminou de explicar. Fabrício não havia feito aquilo por desespero emocional. Havia feito por desespero financeiro. Havia apostado um patrimônio que não era dele, em cima de uma transferência que eu nunca havia prometido, dentro de um prazo que estava se fechando como uma porta. O bilhete, a mudança às pressas, a Érica supervisionando cada item como quem está dentro de um cronograma. Não era crueldade calculada a frio. Era um homem afogando e puxando tudo o que encontrava para tentar chegar à superfície. Entender isso não mudou o que estava sendo feito. Mas mudou alguma coisa dentro de mim que eu não consigo nomear completamente. Porque uma mãe nunca para de ser mãe, mesmo quando o filho faz o que o Fabrício fez. Você dói de um jeito diferente quando entende a extensão do desespero. Você não perdoa mais fácil. Você apenas dói diferente. O Antônio Cláudio me explicou o que aquilo significava na prática. Fabrício não estava apenas sem o apartamento, que nunca foi dele para começar. Estava sem garantia para uma dívida quase vencida, sem imóvel próprio, num apartamento alugado, com uma esposa cujos pais, segundo o que o Rafael havia apurado, já haviam negado ajuda financeira ao casal 2 vezes nos últimos 6 meses. A posição deles era muito mais frágil do que eles estavam demonstrando. A questão agora, o Antônio Cláudio disse, com a calma de quem nunca precisou levantar a voz para ser respeitado, é como você quer encerrar isso. Perguntei o que ele recomendava. Disse que havia 2 opções.
Aguardar o processo pelos canais normais, o que poderia levar meses e exporia tudo publicamente, ou antecipar com uma audiência de conciliação formal, onde o acordo fosse registrado em cartório e Fabrício assinasse, na presença de testemunhas, um termo reconhecendo a titularidade exclusiva do imóvel e a obrigação de devolver todos os bens removidos, avaliados e listados com perito presente. Fiquei quieta por uns 5 segundos. Disse: quero a audiência. Mas antes da audiência, havia um passo que o Antônio Cláudio chamou de uísco. Precisávamos que eles acreditassem, até o último momento possível, que a situação estava sob controle deles, que eu havia contratado advogado por insistência, mas que estava aberta à conversa, que havia uma janela de resolução amigável genuinamente disponível, desde que eles viessem até a mesa. Foi por isso que, antes de qualquer notificação formal, o Antônio Cláudio enviou uma carta simples, não ameaçadora, não litigante, dizendo apenas que eu estava disposta a tratar o assunto com maturidade e objetividade e que gostaria de agendar uma reunião para encontrar uma solução que atendesse às partes. Era uma isca. E eles mordem a isca. A notificação extrajudicial chegou para Fabrício numa manhã de segunda-feira, por oficial de cartório, no endereço do apartamento do Jardim Goiás. O oficial me ligou para confirmar o recebimento. Fabrício assinou o aviso de entrega às 10h17 da manhã. Às 10h42, ele me mandou mensagem pela primeira vez em 6 semanas. Não respondi. Estava sentada na sala do meu apartamento, no chão, encostada na parede, tomando café numa caneca que a Conceição havia me dado de presente, olhando para o espaço onde o sofá ficava. Deixei o telefone vibrar. O que aconteceu depois foi em 3 fases, como se eles tivessem ensaiado, o que provavelmente é verdade. A primeira fase foi a da culpa. Fabrício ligou 16 vezes num mesmo dia, quando eu finalmente atendi, na 17ª chamada, porque o Antônio Cláudio havia me dito que atender era importante para a documentação, que o conteúdo das ligações podia ser relevante. Ele usou um tom que eu não ouvia desde que ele tinha 12 anos e havia quebrado a janela do vizinho. Aquela mistura de desculpa e acusação, onde a culpa vai sendo transferida aos poucos, tão devagar que você quase não percebe se não estiver prestando atenção. Disse que havia sido um momento de desespero, que Érica estava em colapso emocional por causa das dívidas, que ele não sabia o que estava fazendo, que eu havia forçado a situação ao me recusar a ajudar, que qualquer mãe de verdade teria entendido. Gravei a ligação. O Rafael havia me ensinado a fazer isso com o aplicativo nativo do celular, dentro da lei. Gravei e depois fui ao escritório do Rafael naquela mesma tarde e transferi o arquivo. Fica comigo, porque o que vem agora vai te deixar sem palavras. A segunda fase foi a da ameaça. 2 dias depois da notificação, um advogado que eu nunca havia ouvido falar, um homem chamado Dr. Valdemar Teixeira Neto, com escritório no setor oeste, me mandou uma correspondência formal alegando que Fabrício havia contribuído financeiramente para a manutenção do imóvel durante anos e que tinha, portanto, direito à parte do patrimônio. A carta terminava sugerindo que uma resolução amigável seria do interesse de todas as partes. Levei ao Antônio Cláudio. Ele leu, ajeitou os óculos e disse com aquela calma que é a calma de um homem que já ganhou muita causa: Neuza, esse homem está apostando que você tem medo de processo. Perguntei se havia base legal. Disse que não havia. Os comprovantes de IPTU, condomínio, água e luz eram todos em meu nome, pagos da minha conta corrente, e a tese adversária era construída em cima de nada verificável. Se eles entram com isso, a gente produz 10 anos de extrato bancário em 24 horas. Mas a carta me abalou. Não vou mentir. 2 dias com ela dentro da cabeça, lendo e relendo os parágrafos como se fossem uma ameaça existencial. Porque aquele apartamento era o que restava da vida que eu e Geraldo havíamos construído juntos. Era onde ele havia dormido as últimas noites antes de ir ao hospital. Era onde eu havia envelhecido ao lado dele. A ideia de um processo, de um juiz decidindo sobre aquelas paredes, de Érica sentada em frente ao meu advogado argumentando que ela tinha direito ao lugar onde Geraldo morreu, isso me tirava o sono.
Mas o que me devolveu o sono foi o Rafael, na manhã seguinte, colocando sobre a mesa os 10 anos de extratos bancários que ele havia solicitado ao banco. Folha por folha. IPTU, condomínio, água, luz, seguro do imóvel, tudo em meu CPF, tudo saindo da minha conta, mês a mês, sem interrupção desde 1997. Nenhum depósito de Fabrício, nenhuma transferência com qualquer identificação de contribuição para o imóvel. Nada. A tese do Dr. Valdemar durou exatamente o tempo de eu ver aquelas folhas, e então veio a terceira fase, a mais cruel. Envolveu a Beatriz. Beatriz tem 19 anos e é filha de Fabrício com uma namorada de antes do casamento com Érica. Mora com a mãe dela em Aparecida de Goiânia, tem contato com o pai. Ela me mandou mensagem um domingo à noite, nervosa, dizendo que o pai havia ligado para ela, chorando, dizendo que eu estava destruindo a família, que eu havia contratado advogado para tirar tudo deles, que a culpa era minha por ser possessiva e vingativa, que ela precisava me ligar e fazer eu entrar em razão. Li a mensagem da Beatriz às 11 da noite, sentada na cama, com o apartamento ainda parcialmente vazio ao redor de mim. Pensei na menina. Pensei no que ela havia recebido como versão da história. Pensei no quanto Fabrício havia usado a própria filha como instrumento quando já não tinha mais argumento direto. Liguei para a Beatriz no dia seguinte e contei a história inteira. Sem filtro, sem dramatismo, do começo ao fim. Mandei foto do bilhete. Mandei foto do apartamento vazio. A Beatriz ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, com a voz de quem está tentando processar duas versões ao mesmo tempo: "Mas, vó, por que a senhora nunca tinha me contado nada disso antes? Eu vi o pai e a Érica várias vezes nesses meses e ninguém falou." Era uma pergunta justa. Respirei fundo. Disse: "Porque eu ainda estava esperando errar, Beatriz. Uma mãe fica esperando provar para ela mesma que está enganada. Eu não queria que você ficasse no meio." Ela ficou em silêncio de novo. Depois disse: "Vó, me desculpa." Eu disse que ela não tinha nada para se desculpar. Disse que quando tudo terminasse, se ela quisesse, eu ia comprar um sofá novo e ela podia vir tomar café na minha sala. Ela disse que ia querer. A audiência foi marcada para uma manhã de abril, no escritório do Antônio Cláudio, com o Rafael presente, com a Conceição como testemunha, e com o Sérgio Augusto Ferreira, o cunhado, irmão mais velho do Geraldo, que havia acompanhado de longe toda a situação e que veio de Anápolis especialmente para estar ali, porque era esse o tipo de homem que ele era. Homem que vem quando precisa vir, sem precisar ser convencido. Fabrício chegou com o Dr. Valdemar Teixeira Neto. Érica não foi. Fabrício estava mais magro, com a barba por fazer e os olhos de quem não está dormindo bem há semanas. Sentou do lado oposto da mesa e olhou para mim pela primeira vez desde o bilhete. Não desviei o olhar. O Antônio Cláudio começou a trabalhar. Colocou sobre a mesa, um por um, cada documento do dossiê de 47 páginas, organizados, numerados, com post-its coloridos marcando as passagens mais relevantes, porque ele faz isso há 40 anos e sabe que a ordem dos documentos é metade do argumento. Primeiro, a escritura do apartamento. Nome completo. CPF. Data de registro. 1997. Titular única. Neuza Aparecida Ferreira. Nenhuma anotação de cotitularidade. Nenhuma cláusula de usufruto. Nenhum registro de promessa de transferência. Segundo, o IPTU dos últimos 12 anos, pago religiosamente, em meu nome, sem atraso. Terceiro, os extratos bancários. 10 anos. IPTU, condomínio, água, luz, seguro, manutenção. Tudo na minha conta, sem contribuição de terceiros identificada. Quarto, o boletim de ocorrência registrado na tarde do esvaziamento. Quinto, o depoimento notarial da Dona Conceição. Assinado. Reconhecido em cartório. Descrevendo hora a hora o que ela havia visto naquela quinta-feira de manhã, incluindo Fabrício chegando às 7h30, carregando apenas uma mochila, Érica circulando pelos cômodos, supervisionando a retirada dos itens, o caminhão saindo com os bens. Sexto, as notas fiscais dos 32 itens removidos, com valores de compra, com datas. Com o cálculo de valor de reposição atualizado pelo perito que o Rafael havia contratado para o dossiê. Sétimo, a avaliação de mercado do Marcos Henrique,
R$ 340.000. Data da avaliação, metodologia, comparativos de mercado no setor Bueno. 8º, a confirmação do endereço no Jardim Goiás, com os meus móveis dentro. 9º, as mensagens de texto, todas, cada pedido de transferência, cada tentativa de convencimento, cada pressão documentada em tela de celular, autenticadas digitalmente, com data e hora. 10º, a gravação da ligação. Fabrício dizendo que havia sido um momento de desespero, que eu havia forçado a situação, que qualquer mãe de verdade teria entendido. E então, o Antônio Cláudio colocou o 11º documento. O contrato de mútuo. R$ 92.000. Cláusula de garantia patrimonial, com menção a bens imóveis a serem regularizados. Prazo de vencimento. 11 dias a partir daquela manhã. Ficou quieto. O doutor Valdemar tentou falar em 2 momentos. O Antônio Cláudio levantou a mão com a calma de quem não precisava de volume para ser ouvido. Disse, sem alterar o tom: "Eu ainda não terminei." Quando terminou, o silêncio durou talvez 45 segundos. Na sala de reunião do escritório do Antônio Cláudio, com o ventilador de teto girando devagar, 45 segundos de silêncio é muito tempo. Foi nesse silêncio que o Sérgio Augusto se mexeu pela primeira vez desde que havia chegado. Não se levantou. Não levantou a voz. Olhou para Fabrício do fundo da sala com aqueles olhos fundos que eram iguais aos do irmão e disse devagar: "Geraldo trabalhou a vida inteira para deixar ela segura. Você sabe disso." Não era acusação. Era só a verdade, dita por quem tinha o direito de dizê-la. Fabrício olhou para a mesa. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, sem olhar para o advogado, sem olhar para mim, disse: "O que eu preciso assinar?" O doutor Valdemar pediu 2 semanas para análise dos termos. O Antônio Cláudio disse que havia 48 horas antes de o processo judicial ser protocolado formalmente. Fabrício assinou em 36. O resultado parcial estava dado, mas ainda não estava encerrado. Porque o Dr. Valdemar saiu daquela reunião com uma expressão que eu aprendi a reconhecer em décadas de vida. A expressão de quem perdeu uma batalha, mas ainda está calculando se vai continuar a guerra. E 2 dias depois, antes mesmo de Fabrício assinar o acordo, eu recebi um telefonema que me mostrou que a guerra ainda não havia acabado. O telefonema veio de um número que eu não conhecia, numa tarde de quarta-feira, 3 dias depois da audiência. Era uma mulher. Não se identificou pelo nome completo. Disse apenas: "Sou amiga da Érica", com o tom de quem foi instruída a dizer exatamente isso e nada mais. E então disse, com uma calma que me pareceu ensaiada, que eu deveria reconsiderar os termos do acordo antes de fechar, porque Fabrício e Érica tinham documentação que poderia complicar a situação para todos, e que seria mais prudente para mim aceitar uma divisão proporcional do valor do imóvel. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois perguntei, com a voz mais tranquila que consegui: "Que documentação?" Ela disse que Fabrício tinha recibos de transferências que havia feito para a minha conta ao longo dos anos, contribuições regulares para as despesas do apartamento, e que esses documentos podiam ser apresentados em processo judicial como prova de cotitularidade de fato. Desliguei. Liguei imediatamente para o Antônio Cláudio. Ele ouviu. Ficou quieto. Depois disse: "Neuza, isso é intimidação. E se for mentira, é muito pior para eles do que para você." Disse para eu verificar o extrato bancário dos últimos 5 anos em busca de qualquer transferência recebida de Fabrício que pudesse ser usada como argumento. Eu já sabia a resposta, mas fui verificar mesmo assim. Nada. Nenhuma transferência que pudesse ser interpretada como contribuição para o imóvel. Mas o telefonema havia plantado alguma coisa que a carta do Dr. Valdemar não havia conseguido. Medo real. Não o medo abstrato de processo, o medo concreto de que alguém estava disposto a fabricar prova. E quando você começa a suspeitar que a outra parte está disposta a fabricar, você para de dormir bem. Fiquei 2 dias com esse peso. 2 dias pensando: e se eles inventarem algo? E se aparecer um recibo com o meu nome que eu nunca vi? E se o processo virar uma guerra de versões onde um juiz tiver que decidir entre 2 pilhas de papel e a minha palavra?
Foi a Conceição quem me devolveu ao chão. Ela bateu na porta na tarde do segundo dia, com chá desta vez, e ficou me ouvindo por 1 hora. Quando terminei, disse o seguinte, com aquela clareza de professora que atravessou décadas ensinando jovens a raciocinar. Neuza, você tem 10 anos de extrato bancário. Você tem o cartório. Você tem o depoimento meu. Você tem a escritura. O que eles têm? Uma ligação anônima e uma ameaça que não materializou nada até agora. Tinha razão. Eu sabia que tinha razão. Mas algumas vezes você precisa ouvir alguém que respeita dizer em voz alta o que você já sabe dentro. Liguei para o Antônio Cláudio na manhã seguinte e disse que queria registrar a tentativa de intimidação formalmente. Ele disse que era possível e recomendável. O número do telefone podia ser rastreado e o conteúdo da ligação, que eu havia gravado reflexivamente com o aplicativo que o Rafael havia me ensinado a usar, servia como prova do padrão de comportamento da outra parte. Mas foi nessa mesma ligação com o Antônio Cláudio que ele me revelou a informação que eu ainda não tinha. Durante as verificações feitas pelo Rafael nos dias após a primeira audiência, havia aparecido algo sobre a Érica que mudava a dimensão do que estava acontecendo. O Rafael havia descoberto que Érica, nos 3 meses anteriores ao esvaziamento do apartamento, havia movimentado bens próprios de forma incomum. 2 equipamentos de decoração de alto valor, uma cortadeira a laser e uma mesa digitalizadora importada, ambas usadas no trabalho de decoração dela e compradas com nota fiscal em nome do CNPJ do ateliê dela, haviam sido registrados em nome da mãe de Érica, 2 meses antes do esvaziamento. A transferência havia sido feita por contrato particular, com valor declarado muito abaixo do mercado. O Rafael suspeitava que havia uma blindagem patrimonial em andamento antes do processo. Que Érica, com mais experiência com contratos e patrimônio do que Fabrício, havia previsto a possibilidade de resposta legal e havia começado a se proteger antes. Quando o Antônio Cláudio me contou isso, entendi algo que eu havia sentido, mas não formulado. Érica havia sido a arquiteta. Fabrício havia sido o braço. E Érica já estava saindo do barco antes de o barco afundar. A pergunta era, ela ia sair sozinha? O Rafael havia rastreado as redes sociais de Érica nos dias após a audiência. Em menos de 48 horas depois da reunião no escritório do Antônio Cláudio, o perfil dela havia sido colocado em modo privado. As fotos do apartamento do Jardim Goiás, que ela havia postado orgulhosamente nas semanas anteriores, fotos dos cômodos decorados com os meus móveis, com hashtags de decoração e tags de marcas, haviam sido apagadas. Érica sabia que as fotos eram prova, e estava tentando apagar a prova. Tarde demais. O Rafael havia feito capturas de tela autenticadas no dia da primeira audiência, por precaução. Cada foto estava no dossiê, com data, com hora, com localização geográfica marcada nas próprias fotos. A virada estratégica que o Antônio Cláudio me apresentou naquele momento foi o que ele chamou, com o humor seco de homem que passou 4 décadas em direito de família, de a última peça. Com a tentativa de intimidação registrada, com a evidência de blindagem patrimonial da Érica documentada, e com as fotos autenticadas mostrando os meus bens no apartamento deles, o dossiê havia crescido além do acordo de conciliação original. Havia agora material suficiente para um processo que não envolvia apenas a devolução dos bens e o reconhecimento da titularidade do imóvel. Havia material para a responsabilização direta da Érica na condução do esvaziamento. O Antônio Cláudio disse, Neuza, eles acharam que você ia ficar quieta porque é mãe, mas você documentou tudo. Agora, eles vão entender o que significa enfrentar alguém que documenta. Disse, então a gente vai. Mas antes de falar do que aconteceu depois, preciso te contar o que o Fabrício fez quando soube que Érica havia apagado as fotos. Porque esse momento específico, foi quando eu vi o que havia sobrado do meu filho por baixo de tudo que havia sido construído em volta dele nesses 2 anos. Fabrício me ligou 3 dias antes da data final, para a assinatura do acordo. Não era a ligação ensaiada das semanas anteriores, era uma ligação diferente. Sem o tom corporativo, sem a estrutura de argumento preparado. Era a voz de alguém que havia dormido pouco e estava na beirada de alguma coisa que precisava dizer antes de não conseguir mais dizer. Ele disse que sabia que a Érica havia apagado as fotos.
que havia descoberto quando o Rafael, por orientação do Antônio Cláudio, havia notificado formalmente que as capturas autenticadas estavam no dossiê e seriam apresentadas em processo se o acordo não fosse concluído nos termos estabelecidos. Que quando mostrou a notificação para a Érica, ela havia dito que era problema dele resolver e que ela já tinha advogado próprio agora. Ficou em silêncio por alguns segundos depois de dizer isso. Depois disse: "Mãe, eu sei que não tem conserto o que eu fiz. Mas ela me disse que o apartamento era para ser dela e que se eu não conseguisse resolver isso ia embora. Eu acreditei nela. Eu fiz tudo porque acreditei que ela ia embora se eu não fizesse. Ouvi. Não interrompi. Quando ele terminou, respirei fundo e disse: Fabrício, o que você fez não foi por ela, foi por você, porque era mais fácil fazer o que ela pedia do que me defender. Eu sei a diferença. Você também sabe." Ele ficou quieto. Disse: "Assina o acordo. A gente vai conversar depois, mas assina o acordo." Ele disse: "Tá bom, mãe." A blindagem jurídica que o Rafael montou para o golpe final era de uma precisão que me impressionou mesmo sendo leiga. O acordo de conciliação havia crescido das suas versões iniciais para incluir, além da devolução integral dos bens e do reconhecimento da titularidade do imóvel, a responsabilização solidária de Fabrício e Érica pela tentativa de intimidação, documentada na gravação e no número rastreado, a apresentação das capturas autenticadas das redes sociais como prova de consciência sobre a posse dos bens, e uma cláusula de multa contratual de 20% do valor avaliado do imóvel em caso de descumprimento de qualquer item do acordo. 20% de R$340 mil é R$68 mil. Fabrício assinou ciente desse número. Havia também, por orientação do Rafael, uma notificação separada à junta comercial sobre a movimentação de bens do ateliê da Érica para o nome da mãe, apontando possível diluição patrimonial pré-processual. Essa notificação foi protocolada independentemente do acordo de conciliação. Era uma peça autônoma que seguiria seu curso independentemente do que Fabrício assinasse. Érica soube da notificação pelo advogado dela na véspera da data de assinatura do acordo. O Rafael me contou o que aconteceu nessa tarde pelo telefone, com a objetividade de quem está narrando um fato técnico, mas que não consegue esconder completamente que achou interessante. Disse que o advogado da Érica havia ligado para o escritório do Antônio Cláudio pedindo com urgência uma conversa informal antes de qualquer procedimento adicional. O Antônio Cláudio havia dito que conversas informais naquele momento só aconteceriam com a assinatura do acordo principal em mãos. O advogado da Érica havia desligado. Ligado de volta 20 minutos depois. Perguntado se havia possibilidade de retirar a notificação à junta comercial mediante o cumprimento integral do acordo. O Antônio Cláudio havia dito que isso era uma questão a ser discutida na mesma mesa onde o acordo fosse assinado. O confronto final aconteceu numa manhã de quinta-feira, no mesmo escritório do Antônio Cláudio. Desta vez, Érica estava presente. Chegou com o advogado dela, um homem mais jovem que o Dr. Valdemar que eu nunca havia visto, e sentou do mesmo lado que Fabrício pela primeira vez em semanas. Olharam um para o outro antes de sentar com a estranheza de dois estranhos que um dia foram casados. Eu estava sentada do outro lado. O Antônio Cláudio, à minha direita. Rafael, à minha esquerda. A Conceição ao fundo, como testemunha. O Sérgio Augusto havia vindo de Anápolis novamente. Não porque eu havia pedido, mas porque o Sérgio Augusto era esse tipo de homem. O Antônio Cláudio abriu a sessão apresentando a versão final do acordo. Leu cada cláusula em voz alta, devagar, sem pular um ponto. A titularidade do imóvel, reconhecida e registrada. A devolução integral dos 32 bens listados, com data e hora, com perito presente. A multa contratual, de 20%. A gravação e as capturas de tela como anexos permanentes do acordo registrado em cartório. A cláusula que proibia qualquer ação judicial futura relacionada ao imóvel baseada nos argumentos já apresentados e refutados. Então Rafael apresentou a notificação à junta comercial, descrevendo os bens transferidos e as datas. Colocou sobre a mesa a documentação da cortadeira a laser e da mesa digitalizadora.
contratos de compra originais, nota fiscal e o contrato particular de transferência para a mãe com valor declarado subavaliado. O advogado da Érica pediu a palavra. O Antônio Cláudio disse que poderia falar. Ele disse que a transferência havia sido feita por razões familiares legítimas e que não havia intenção de prejudicar terceiros. O Rafael, com a calma de quem esperava exatamente essa resposta, colocou sobre a mesa o extrato de data da transferência, 2 meses antes do esvaziamento do apartamento. Depois colocou ao lado a captura de tela de uma mensagem de texto entre Érica e o advogado anterior, o doutor Valdemar, datada da mesma semana da transferência, discutindo proteção dos ativos profissionais em cenário de litígio. Silêncio. Não o silêncio educado de quem está processando, o silêncio de quem foi apanhado e não tem mais argumento. Érica olhou para Fabrício. Fabrício olhou para a mesa. O Antônio Cláudio disse, com a voz tranquila de quem não precisa de dramatismo, quando a verdade já é dramática o suficiente. Assinam aqui, hoje. Ou o processo é protocolado às 14 horas, com toda essa documentação como anexo. Eram 10h20 da manhã. Às 11h43, com todos presentes e o tabelião convocado, Fabrício e Érica assinaram o acordo. Cada cláusula, cada página. O tabelião reconheceu as firmas. A Conceição e o Sérgio Augusto assinaram como testemunhas. O Antônio Cláudio olhou para mim sobre os óculos quando tudo estava assinado e disse apenas: "Está feito, Neuza." Dobrei as mãos sobre a mesa. Não chorei. Não comemorei. Fiquei olhando para as assinaturas no papel por uns 3 segundos. Depois disse: "Quando é a devolução?" Foi marcada para a manhã seguinte. Cheguei ao apartamento às 8 da manhã com o perito, com a lista dos 32 itens e com a Conceição ao lado. O caminhão chegou às 8h20. Fiquei de pé no centro da sala vazia, enquanto cada item entrava pela porta. A estante de madeira maciça que o Geraldo montou veio primeiro. 2 homens carregando, eu observando cada parafuso, conferindo contra a lista. Depois as panelas, os quadros, a mesa redonda da cozinha. Depois as fotografias, em caixas, que eu abri ali mesmo para conferir. Havia uma foto de Geraldo no dia da compra do apartamento, em 1997, de pé na janela com as amendoeiras lá embaixo, sorrindo. Estava intacta. Segurei por um momento antes de passar para a lista. O sofá cor de marfim voltou por último. Quando os homens o colocaram no lugar onde sempre esteve, eu vi o arranhão no braço esquerdo. Fundo, recente, do tipo que acontece quando alguém arrasta sem cuidado. Chamei o perito. Ele fotografou. Fez constar no laudo. Não gritei. Não precisei. O espelho do banheiro não estava na lista. Perguntei. Disseram que não havia sido localizado. O Antônio Cláudio registrou como item não devolvido, com valor de reposição. Naquela tarde, fui a uma loja de molduras no Bueno e comprei um espelho menor, de borda simples. Não era igual ao anterior. Não precisava ser. Me olhei nele pela primeira vez em meses. Continuava eu. O que aconteceu com Fabrício e Érica nos meses seguintes não foi o tipo de desfecho que alguém planejou. Foi o tipo de desfecho que acontece quando 2 pessoas constroem uma vida em cima de um fundamento que não existe. A Érica foi a primeira a sentir as consequências. A notificação à junta comercial iniciou um processo de verificação que durou 2 meses. Ao final, os 2 equipamentos transferidos para a mãe foram declarados parte do patrimônio do ateliê, com obrigação de retorno para fins de eventual garantia de litígio. A cliente de alto padrão que havia indicado Érica para 3 projetos simultâneos no setor marista, projetos que ela havia mostrado orgulhosamente nas redes sociais nos meses anteriores, soube do processo através de uma pessoa em comum e pediu a rescisão de 2 dos 3 contratos. No mundo da decoração de interiores em Goiânia, que é um mundo pequeno e muito dependente de indicação, aquelas rescisões tiveram peso. A família dela em Alphaville, que havia negado ajuda financeira ao casal 2 vezes, não negou uma 3ª vez, não porque mudou de posição, mas porque Érica não voltou a pedir. Voltou para a casa dos pais em silêncio, sem anúncio, sem história de superação nas redes. O perfil dela continuava privado.
O casamento havia resistido mais 2 meses depois da assinatura do acordo, antes de formalizar a separação. A Conceição me contou que soube por uma conhecida em comum que Érica havia pedido a separação, não Fabrício, que havia dito, segundo essa conhecida, que precisava recomeçar sem o peso de tudo que havia acontecido, que Fabrício havia ficado arrasado. Não me surpreendeu. Era o desfecho de uma história que havia começado quando alguém decidiu que ele era um instrumento e não um parceiro. Fabrício estava morando num quarto alugado no setor leste. Havia renegociado o contrato de mútuo com parcelamento em 36 vezes, o que significava que por 3 anos a maior parte do que ele ganhava ia para a renegociação, e havia pedido transferência para uma filial da construtora em Brasília. A transferência foi aprovada. O doutor Valdemar Teixeira Neto, soube depois pelo Antônio Cláudio, havia sido substituído pela Érica por um advogado próprio antes mesmo da assinatura final do acordo. Na advocacia, também é um mundo pequeno. Perder um cliente no meio de um processo que não conseguiu sustentar não ajuda a reputação. A Conceição me contou, com o cuidado de sempre, que havia visto o apartamento do Jardim Goiás sendo devolvido ao locador 2 meses após a assinatura. O caminhão havia chegado de manhã cedo. Os móveis que saíram eram os que eles haviam comprado antes, porque os meus haviam voltado para mim. Saíram em caixas, em sacolas, na velocidade de quem está encerrando uma fase que não deu certo e precisa fechar rápido para não sentir demais. O locador alugou o apartamento novamente em 3 semanas. A vida continua para os espaços, mesmo quando não continua para quem os habitou. Quanto a mim, a minha vida ficou mais simples, mais honesta. O apartamento do setor Bueno voltou a ser o que sempre havia sido, meu, com o sofá no lugar, com a estante que o Geraldo montou, com a mesa redonda na cozinha, com o arranhão no braço do sofá que o perito fotografou e que eu decidi não mandar consertar, porque às vezes as marcas ficam e está tudo bem. Comprei o sofá novo mesmo assim, não para substituir o marfim, mas para o quarto de hóspedes que eu havia decidido que queria ter. Um quarto arrumado, com colcha nova e um abajur que eu escolhi porque gostei da cor. Para quando a Beatriz viesse. Para quando eu quisesse. A Beatriz veio numa tarde de maio. Trouxe flores. Ficou 2 horas. Tomamos café no sofá novo que escolhi. Cor de areia, porque gostei quando vi na loja e não precisei de nenhuma outra razão. Conversamos sobre o futuro dela, sobre a faculdade, sobre o avô Geraldo que ela mal conheceu, mas sobre quem eu tenho histórias suficientes para contar por anos. Em julho, fiz uma viagem que eu havia adiado por mais de 5 anos. Fui a Gramado com a Conceição, que havia ganhado do filho Marcos Henrique as passagens como presente de aniversário e me convidou para dividir a hospedagem. Ficamos 4 dias. Caminhamos no frio. Tomamos vinho num restaurante com lareira que a Conceição escolheu. Comprei um cachecol de lã, que não era necessário, e usei todos os dias. Voltei de Gramado com o cachecol e com aquela leveza específica de quem ficou fora de casa por alguns dias e voltou para um lugar que é genuinamente seu. O apartamento cheirava ao café que eu havia deixado na garrafa térmica antes de sair. Entrei, coloquei a mala no quarto, fui até a janela da sala. As amendoeiras da rua estavam floridas. Fabrício me ligou em junho, antes da viagem. Estava em Brasília. A ligação durou 12 minutos. Não pediu perdão com essas palavras, mas falou no tom de quem está descendo um peso que não consegue mais carregar sozinho. Falou sobre o quarto alugado, sobre o trabalho em Brasília, sobre a renegociação da dívida, sobre o quanto havia demorado para entender que havia usado a própria filha como recado. Ouvi. Não interrompi. Quando ele terminou, disse: Fabrício, eu te conheço desde antes de você existir. Sei quem você é quando você é você. Mas o que aconteceu não tem conserto com palavras numa ligação. Isso leva tempo. E tempo é o que eu não vou mais gastar fingindo que está tudo bem quando não está. Ele ficou quieto. Depois disse: Tá bom, mãe. Desliguei. Fui até a janela. A porta não está fechada para sempre. Está fechada até que ele entenda por que ela precisou ser fechada. Esse entendimento só ele pode construir. Há coisas que uma mãe faz por amor e há coisas que uma mãe faz por sobrevivência, e às vezes as duas são a mesma coisa. Proteger o que você construiu com as próprias mãos, com o dinheiro que você ganhou, com o homem que você amou e que não está mais aqui,
Isso não é rancor, é respeito pelo Geraldo, por você mesma, por tudo que resistiu. O apartamento do setor Bueno está no meu nome, como sempre esteve, como sempre vai estar. Se essa história te tocou, se inscreve no canal agora. Toda semana tem uma história nova como essa. E clica na próxima que está aparecendo na tela. Ela está esperando por você.